Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindo a mais um Política na Veia. Infelizmente, semana passada a gente não conseguiu estar aqui todos reunidos. Estamos também aqui ainda esperando a chegada do Nassif. Ele vai chegar daqui a pouco, mas eu já cumprimento aqui o Cláudio Couto. Cláudio Couto, bom dia, bem-vindo. Bem, vamos começar por esse assunto que tem tomado aí a discussão política em Brasília. Há semanas, na verdade, o ministro Fernando Haddad tem prometido apresentar um novo pacote de cortes, de gastos, para conseguir cumprir o arcabouço fiscal, as metas de controle das contas públicas neste ano ou nos próximos. Obviamente, o mercado financeiro, a Faria Lima tem feito uma pressão imensa, porque a Faria Lima acha que tem lá um plano dela, que, obviamente, os jornais e a própria Faria Lima tratam como se fosse a única alternativa, um plano de ajuste mais duradouro, que é basicamente, como sempre, meter o lombo nas costas dos coitados, né? Então, é cortar do BPC, desvincular o reajuste da Previdência do salário mínimo, fazer ajuste no programa social. Obviamente, esses debates econômicos estão abertos, a gente sabe o que são as posições do pensamento heterodoxo e do pensamento ortodoxo da economia. Obviamente, como eu disse, o grande problema do debate brasileiro, principalmente do que é feito nos jornais hoje, é que parece só haver uma única solução. Mas, Cláudio Couto, a minha impressão sobre tudo isso é que, na verdade, o problema em si, quer dizer, o ajuste das contas públicas não é exatamente o que a Faria Lima e as adjacências, vamos dizer assim, Faria Lima e ruas paralelas e vizinhança visam. Porque, por exemplo, em setembro, acabou de sair o dado, a dívida pública em relação ao PIB diminuiu por uma questão simples. O PIB teve um crescimento maior, o efeito é esse. Cresce o PIB, em geral, a dívida diminui a dívida, essa é a relação. Mas aí eles começam, então, está num nível alto? Também há dúvidas, porque todos os países desenvolvidos, em geral, têm mais de 100% da dívida. O Brasil está na casa... 100% do PIB, né? Do PIB, né? Da dívida. Aqui, 78%. Mas a minha impressão, Cláudio Couto, é que, na verdade, isso é uma ação política, ou seja, a intenção, na verdade, é inviabilizar qualquer possibilidade do governo Lula conseguir dar algum ânimo, algum start na economia brasileira para que chegar em 2026 numa condição de ser reeleito. Me parece muito mais uma ação para tentar conter, porque eles já tiveram as experiências do governo Lula anteriores. Vamos lembrar que no auge do mensalão, no primeiro governo Lula, todo mundo achava que o Lula estava acabado, ia ser reeleito, e aí ninguém percebeu os efeitos das políticas sociais e que levaram à reeleição em 2006, depois a vitória da Dilma em 2010 e a vitória da Dilma em 2014 até o impeachment. Então, me parece muito mais essa ação, porque não há nenhum motivo, e vários economistas, inclusive economistas estrangeiros respeitáveis de pensamento ortodoxo, dizem que não é questão desesperadora. As contas públicas brasileiras não estão assim, tão desarrumadas. Precisa fazer ajuste, do ponto de vista dele, precisa. A gente sabe que também é outra saída. O Brasil estabeleceu uma meta de inflação de 3%, e nunca conseguiu, ao longo, desde a adoção das metas de inflação do governo Fernando Henrique, o Brasil nunca conseguiu ter uma inflação abaixo de 4%, ou mais próximo de 5%. Estabeleceu essa meta de 3%, que condiciona várias políticas. A gente tem, ao mesmo tempo, o Banco Central continuando a subir os juros no Brasil. A inflação está um pouco acima da meta, talvez ali estoure ali no fim do ano, mas também nada muito mais grave. A gente sabe que, obviamente, a inflação pune os mais pobres, tem todos esses efeitos, mas não é um caso também de desespero. O mundo todo tem experimentado uma inflação, ela está mais sob o controle. Por exemplo, os Estados Unidos o Fed acaba de reduzir os juros nos Estados Unidos, a Europa, recentemente a União Europeia também reduziu os juros, é que a gente está subindo, temos a segunda taxa real mais alta do mundo, só estamos perdendo nesse momento para a Rússia, que está em guerra. Mas é isso, Cláudio, a minha impressão é essa, é muito mais essa uma pressão política do que uma preocupação real com o controle dos gastos públicos, mas queria ouvi-lo, obviamente.
Eu acredito que, na realidade, vários desses agentes de mercado, particularmente do mercado financeiro, né, eles têm o que a gente poderia chamar de uma desconfiança estrutural, né, de governos de esquerda. Né? Eles acham que, independentemente do que esses governos fizerem, né, eles nunca serão confiáveis o suficiente, nunca farão o suficiente. E eles têm, na realidade, a gente poderia chamar de uma confiança estrutural em governos de direita, né, no sentido de que eles não precisam fazer nada, a rigor muito significativo, porque eles continuarão contando com essa confiança. Estou falando isso porque quando a gente pega, pelo menos, o caso do governo Bolsonaro, a gente viu que foi isso que aconteceu, né? Um governo que, na realidade, não teve menor cuidado com as contas públicas, né, que, na realidade, quando conseguiu atingir algum tipo de resultado financeiro, foi na base do calote. Eu estou pensando no caso aqui, particularmente, no calote dos precatórios, né, mas a gente também pode considerar todo o achatamento que se fez de uma série de gastos obrigatórios, né, deixar de fazer transferências que deveriam ser feitas, e aí fica fácil, né, fazer algum tipo de ajuste. A gente viu no último ano a PEC Kamikaze, que foi uma derrama de recursos públicos para garantir a reeleição do Bolsonaro, produzindo um cenário que acho que a gente não via nada parecido com aquilo nem desde a Primeira República, né, e o mercado financeiro estava achando que estava tudo bem. Por quê? Porque era o Paulo Guedes que estava no Ministério da Economia, né, porque era um governo de direita, porque se achava que ele era um governo comprometido com as posições que agentes de mercado consideravam como posições defensáveis. E no outro caso, você tem hoje, né, um esforço danado por parte do governo para tentar obter algum tipo de acerto. Né? Claro que, ao mesmo tempo, não vejo muito ganho nessas declarações que o Lula volta e meia dá, meio que chamando o mercado para a briga, porque não vai resolver o problema e, ao mesmo tempo, cria pretextos para mais especulação, para mais turbulência. Mas eu acho que o que existe mesmo é uma prevenção ideológica, né? De modo que você, inclusive uma impaciência brutal, né? Porque se é para fazer algum tipo de acerto, é melhor que isso seja feito de forma realmente estrutural e correta, né? Que você consiga discutir mais apuradamente as medidas que vão ser tomadas e não faça isso de afogadilho, né? Não faça como muitas vezes se fez, aqueles cortes ali transversais no governo, que você sai cortando despesa independentemente de qualquer tipo de consideração, né, e diz que atingiu um resultado, e aí você desmantela áreas de políticas públicas, você não cria algum tipo de gestão da política orçamentária que seja minimamente estável para os anos que se seguem, né, e, na realidade, talvez isso às vezes satisfaça alguns, mas não é uma novidade, né, a gente já viu isso anteriormente. Acho que, enfim, essa coisa só vai acalmar, se é que vai acalmar, quando aparecer efetivamente a proposta do governo e quando essa proposta do governo trouxer, né, alguma coisa que seja mais palpável, né, porque enquanto isso fica esse mundo de especulações, né, para todos os lados, né, inclusive especulações sobre quem é que vai pagar a conta. Né. É claro que para esses segmentos, né, não interessa quem vai pagar a conta desde que não sejam eles. Se forem os pobres, eles não se importam. Isso não é uma questão que os afeta. Né? Desculpa, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que eles se importam, que eles querem que realmente quem paga é os pobres. Eles não querem, você tem razão, eles não querem pagar. Mas se é para escolher alguém para pagar, é para pagar os vagabundos, o Bolsa Família, os aposentados. Bom, então, tem, né? aí é a questão ideológica também, né? Que acaba entrando. Mas a gente tem que olhar também por andar de cima do Estado brasileiro, né? Para os super salários de magistrados, para os super salários de gente do Ministério Público, né, para os gastos... Para a Previdência da Defesa, dos militares. Para a Previdência, né, dos militares, né, que tem uma Previdência nababesca, né, todo mundo, quando houve a reforma da Previdência, ganhou uma reforma da Previdência, eles ganharam, na realidade, né, um plano de cargos e salários. Um plano de cargos e salários que melhorou a sua própria condição, ou seja, foi exatamente o oposto. Enfim, tem que olhar também para esses setores. Independentemente do impacto fiscal agregado que isso produza, no mínimo por uma questão de equidade. Né? Se não olhar para isso também, a gente está produzindo mais injustiça num país que já é profundamente injusto. Né? Cláudio, eu acho que o Nassif está entre nós? Não, o Nassif acabou, entrou e saiu. A gente está quase numa sessão espírita aqui, né? Vendo se o Nassif mora abaixo aqui. Estamos tentando. Tá, o Nassif foi mudar de cenário ali para ver se o cenário ajuda, tal. Mas então, o grande problema, Cláudio Couto, é que, obviamente, a gente sabe que historicamente esses espaços de debate público, principalmente na mídia, há muito tempo se transformaram numa espécie de latifúndio da Faria Lima. Você só colhe opinião da Faria Lima.
é como se fosse uma grande plantação de Faria Lima, esses jornais. Raramente você tem ali um outro ponto de divergência. Mas eu acho que eu nunca vi, talvez, um ponto tão ruim de um debate interditado como a gente está vivendo. Eu não sei se você tem essa impressão. Quer dizer, é um predomínio de uma única visão, e o governo parece... o Lula tenta fazer esse contraponto, insiste em fazer o contraponto, obviamente tem uns ministros que pressionam para não mudar, mas parece que o governo muito rendido, ou muito, vamos dizer assim, fragilizado em relação a essa pressão por esses cortes de gastos. Não? Não, eu acho que é isso mesmo, porque você só tem uma leitura possível, né, segundo essas perspectivas, né, e é essa leitura de que, enfim, o ajuste ajuste das contas públicas nunca é suficiente, ele tem que ser feito a despeito de qualquer tipo de consequência que traga, né, para a efetivação das políticas públicas, e acho que tem um outro lado que você acabou de mencionar, que é isso de que às vezes só se ouve uma perspectiva, como se ela fosse a perspectiva canônica do que deve acontecer, né, que é essa dos operadores do mercado financeiro. É claro que essa é uma perspectiva relevante do ponto de vista da economia, porque esses caras têm poder de fogo, né, e a gente não pode ignorar isso. Né, e tendo poder de fogo, evidentemente, não adianta você ficar dando um burro em ponta de faca, mas não dá para também você pura e simplesmente comprar a agenda desses caras como se fosse a única agenda possível. E muitas vezes, da maneira como o debate público é feito, por boa parte, enfim, da imprensa, né, de forma predominante, é por aí que a coisa vai. Ou seja, esse é o modelo canônico, é o único possível e imaginável, e qualquer alternativa a ele, ela simplesmente é equivocada ou ela digamos, abjeta. Pode, não dá para ir por aí, né? E vejamos uma abordagem recente. Um grupo de sindicatos, de movimentos sociais, resolveu fazer um manifesto pedindo uma outra política econômica baseada em outros princípios. Como é que esse documento foi tratado? Ele foi como a assinatura de partido político, a Gleisi colocou o nome do PT, lá isso virou o quê? Isso vira uma briga. Então, o PT racha, há constrangimento ao governo Lula, e o documento em si que tem propostas tão válidas, ou até mais valiosas do que o pensamento ortodoxo da Faria Lima, que a gente sabe que, quando aplicado, em geral, dá errado, mas, como você disse bem, não é um poder presente, é poder de fogo, é decisivo, inclusive manipulam não só o mercado de ações, mas o mercado futuro. O mercado futuro define muito da necessidade da política pública, mas esse documento não trata, em nenhum momento você trata dos pontos centrais desse manifesto dos movimentos sindicais e dos movimentos sociais. Você trata só desses temas secundários, ou seja, olha, o governo está constrangido porque o PT assinou, o PT rachou, e fica nesse debate circunstancial, que é também um efeito dessa história toda. Né? Então... Sim, e o PT está no governo, mas o PT não é o governo inteiro, né? Mesmo que ele tenha alguns dos seus representantes tomando algumas decisões das quais, né, a alta nomenclatura do partido vai discordar, né? E a gente tem visto isso acontecer com muita frequência, né? Agora, eu acho que realmente você tem razão, né? Acaba sendo muitas vezes um tratamento muito pouco equilibrado, né, daquilo que está em debate na sociedade, como se, de novo, né, você só tivesse uma postura que fosse a postura legítima e a postura correta a respeito das coisas que estão sendo feitas. É preciso promover esse debate, é preciso ouvir as partes, até para você poder discutir aquilo que pode ou não fazer sentido, né? E a gente não tem visto isso efetivamente acontecer nesses casos. Agora, Cláudio Couto, eu vou levantar um outro ponto. Tem uma relação, vamos dizer assim, indireta com isso, porque tem a ver, de qualquer forma, com a organização econômica da sociedade, do trabalho. Nós estamos tendo... Peraí, Nassif, olha aí, rapaz, funcionou. Nassif, acho que agora você está. O Cacá ali fez uma sessão espírita e convocou e você apareceu. Não, eu estou com o pessoal da Vivo aqui em casa para arrumar aqui. A gente mudou o escritório aqui, está um rolo aqui armado. Agora consegui pelo celular aqui. Vamos ver se. Mas a gente estava discutindo aqui, estava discutindo aqui esse embate, essa discussão sobre o ajuste, o corte de gastos, o corte do corte. Estamos justamente discutindo aqui que nós estamos aí há
praticamente 3 semanas, o vai, não vai, vai anunciar, vai não anunciar. Aparentemente o Lula e alguns ministros resistem a uma ideia, mas a discussão aqui é a seguinte: resistirá? O governo terá condições de apresentar alguma alternativa que não seja essa vamos dizer assim, essa terra arrasada que a Faria Lima propõe, que é cortar, desvincular o BPC e a Previdência do mínimo, é fazer cortes em outros programas sociais. Você acha que vai conseguir achar um caminho que permita, pelo menos, uma trégua temporária até se achar uma outra saída? Sérgio, pelo que eu tenho lido de alguns analistas aí, operadores, em qualquer hipótese não virá trégua. O mercado ele tem 2 ativos que ele joga muito aí, que são as taxas de juros e o câmbio. E ele perdeu muito dinheiro, está numa situação complicada aí com esses fundos aí, essas operações em câmbio, e ele precisa recuperar em juros. É por isso que tem esse terrorismo monumental para aumentar a taxa Selic, que é a única maneira de salvar aí muitos operadores aí influentes de uma debacle perigosa aí, sabe? Então, é um jogo, o que o governo apresentar, a manchete do jornal vai ser insuficiente, seja qual for. O Brasil não tem problema de déficit primário, aquele déficit que é despesa menos receita. É um déficit que é menor do que a maioria dos países da OCDE. A única coisa que pressiona a dívida nominal, a relação dívida-PIB, são as taxas de juros. Então, é uma irracionalidade absoluta. O mercado vem e fala, não, tem que aumentar os juros porque a relação dívida-PIB está alta. Daí você fala, poxa, mas se aumenta os juros, e os juros crescem, a taxa de juros real cresce acima do crescimento do PIB, vai aumentar, os juros vão aumentar a relação dívida-PIB. Daí eles desconversam. Daí o governo aumenta, vem o Banco Central, aumenta a taxa Selic. A relação dívida-PIB aumenta. Eu andei fazendo umas continhas simples aí, com essa taxa de juros para o Banco Central e com o crescimento aí de 2%, 3% ao ano, você teria que ter um superávit de 3%, primário de 3%. Impossível. Só foi possível lá atrás, quando veio o boom das commodities aí, e a receita do governo aumentou muito. Então, o que move o mercado é uma coisa bem chã lá, que ele precisa que as taxas de juros aumentem para reduzir as perdas que tiveram com o dólar. É terrível, terrível. E esse modelo que foi implementado aí desde o Armínio Fraga, aí deixa o governo refém desse pessoal. Né? Que é a meta de inflação e tudo mais, né? Porque como eles chamado tripé, né? O tripé que nunca fica também, em pé, né? É isso. Como conseguem manipular o câmbio? Se o câmbio fica muito tempo alto, você tem reflexos na inflação. Pega o carnaval que fizeram com o câmbio, com o aumento da inflação agora aí. O maior peso individual nesse 0,5% de inflação foi a energia elétrica, que não tem nada a ver com demanda. Tem a ver com a seca que houve aí, que reduziu o montante aí dos reservatórios e obrigou a entrar a energia térmica aí, que custa mais. Mas não importa. O que importa é que tem que aumentar os juros. Então, se aumenta os juros, afeta como um todo, impede o salto do país para o crescimento. O salto do país se dá o seguinte: a indústria começa a preencher a capacidade instalada. Quando ela preenche, ela tem que tomar a decisão de ampliar, de investir na ampliação da produção. A maneira de adequar a oferta com a demanda, e o crescimento do país, ele ocorre nesse momento em que você aumenta a capacidade produtiva. O que o mercado faz? Quando vai chegando no limite, ele fala, a economia está muito aquecida, tem que aumentar os juros. E daí, aumentando os juros, as empresas não investem na ampliação. Quem tem dinheiro em caixa prefere aplicar em taxa do tesouro. Quem não tem dinheiro em caixa não vai cometer o suicídio de pegar dinheiro emprestado no mercado. Então, você aborta esse crescimento da oferta, e abortando o crescimento da oferta, você tem aumento da inflação. É de uma irracionalidade. Daí você conversa com esses caras de mercado, eles vêm, não, porque segundo a teoria tal, estatisticamente, a lógica. Antes de qualquer teoria econômica, você tem a lógica.
A lógica é uma coisa talvez difícil de chegar, mas é simples de entender. E a lógica é essa: se quando está chegando ao limite da capacidade instalada, eu aumento a taxa de juros, eu impeço a indústria de dar o salto de aumento da produção. E não dando aumento da produção, não tem aumento da oferta, e se tem aumento da inflação. Olha, são 20 anos aí de suicídio. Fazendo isso. Agora, Nassif, eu aqui na conversa com o Cláudio Couto, levantei um ponto que eu acho também que tem uma ação política. Não tem nenhuma mais também, nenhuma ligação racional. O objetivo político é impedir que o governo Lula dê certo e diminuir as chances de reeleição. É toda essa pressão, porque olhando em setembro, a relação, apesar de tudo, do aumento de juros, a relação dívida-PIB caiu em setembro. Deu uma leve de reduzido. Estou falando de 78%. Não estou falando de 120%, 130%, como em vários países da Europa ou da OCDE. Agora, você acha que quem está resistindo na crise? Quem você acha que está resistindo no governo? É só o Lula que resiste ou não? Que resiste a quê? A corte? Adotar uma política assim com a cara da Faria Lima no governo. Você tem riscos aí, porque, por exemplo, ontem se falou que o Lula quer que a defesa entre também nos cortes. Agora, você tem um governo muito vulnerável aí, né? Vulnerável em relação ao mercado, vulnerável em relação ao Congresso. Depois que o Supremo permitiu impeachment sem crime de responsabilidade, ele enfraqueceu de tal maneira a presidência aí que deu essa força toda para o... Agora você vê, o Tarcísio, por que o mercado quer o Tarcísio? O Tarcísio não tem medo de correr risco. O que ele fez, essa negociata da Sabesp, é terrível. E o crime organizado avançando, hein? Vamos pegar um ponto aí que... Você pega essa morte desse laranja lá no aeroporto de Guarulhos. Ele ameaçava denunciar Polícia Civil e Polícia Militar. O Derrite é um cara que deu todo o espaço para a Polícia Militar, para matar criança, matar velho, matar quem quiser. Isso é o primeiro para transformar em milícia. Matar até policial, né? Porque outro dia mataram um policial também. Até isso. Já mataram até então, um policial. O policial deixa de responder. É isso. E deixa de responder ao alto comando. Daí vem esse angu todo, o cara ameaçando denunciar a PM, denunciando Polícia Civil. O que o Derrite faz? Ele pega esse delegado, esqueci o nome dele agora, Zito, que os jornais estão dando aí, que é o delegado geral, aí coloca na frente... Nico. E coloca na frente das investigações. Quem que é o delegado Nico? É um cara de confiança do Derrite, que o Derrite queria que fosse o candidato a vice-prefeito do Nunes, e que tem um patrimônio, embora tenha sido delegado a vida inteira, tem um patrimônio de 12 milhões de reais na forma de restaurantes e pizzarias ao redor aí de São Paulo, aqui dentro de São Paulo. Então você vê, e daí quando você casa isso com o que está acontecendo, por exemplo, com o crime organizado, com o PCC, a lavagem de dinheiro, ontem é um japonês aí que é do GAECO em São Paulo, é um cara que faz um baita trabalho isolado aí contra o PCC. Ele deu entrevista falando que o PCC se infiltrou na polícia, se infiltrou no Ministério Público, se infiltrou na política. E quando você pula para o caso do Pablo Marçal, você vê todos os indícios de lavagem de dinheiro. Isso é uma outra loucura, porque essa economia digital criou novas formas de riqueza. E essas novas formas de riqueza, você não tem ainda condição de aquilatar a dimensão dela. Então, se você vai, por exemplo, com a receita numa loja de autopeças, você tem ideia de quanto a loja fatura. Quando entram esses influenciadores, você não tem ideia. Então, é o campo para lavagem de dinheiro. E como que se lava dinheiro? Abrindo um conjunto imenso de empresas aí, e essas empresas recebem o dinheiro do tráfico, compram imóveis e tudo, e vão fazendo a transação. Isso exige o quê? Exige que você abra muitas empresas. Eu publiquei ontem um mapa das empresas do Pablo Marçal, tem mais de 20 empresas aí. Muitas delas em cima do mesmo KNAI aí, que é o nível de atuação, que é a parte imobiliária. Agora, gente, a gente conhece o que é economia. Você, para montar uma empresa, não é tarefa trivial. Você tem que identificar o mercado, contratar os executivos, você tem que contratar o pessoal que vai trabalhar, definir o marketing, definir o produto. Esse cara abriu 10 empresas no ano passado. 10 empresas. Como é que se abre 10 empresas assim da noite para o dia? Por quê? Porque quando você pega esses influenciadores,
eles têm uma nova forma de receita que ainda não foi avaliada pelo mercado e pela Receita Federal também. Então, vem o Marçal, faz aqueles eventos dele, que o cara paga R$5.000 para almoçar ao lado dele, vende livros e tudo, que é de uma dimensão ínfima, perto da fortuna dele. Perto da fortuna dele. E tudo fica justificado. Não, ele é muito rico porque ele sabe vender, ele tem público, tem 1 milhão de seguidores aí. Quando aquele fisiculturista que foi identificado como ligado ao PCC... Que é amigo do Marçal, parceiro do Marçal. Ué, o que o Marçal fez imediatamente? Montou uma parceria. O Cariani, né, que você está falando? O quê? É o Cariani? Isso. Ele imediatamente montou uma parceria com ele. Por quê? Porque esse cara tinha um monte de demandas que ele não podia mais atender por conta da polícia ter chegado nele. Então você vê que o crime organizado aí, essas novas formas, quantos influenciadores que estão sendo identificados agora como lavadores de dinheiro aí, em Bitcoin, na própria receita da plataforma e tudo. Né? Aliás, Nassif, eu nunca imaginei que viria uma disputa entre pastores evangélicos e betes. Eu realmente não sei para quem torcer nesse caso. Pois é. Pela briga, não, e pastores, a mesma coisa. Quanto que você arrecada de bônus aí, esse pagamento? Agora Nassif, Nassif Couto, o Lula andou numa reunião falando esse medo do crime organizado, o Boulos dessa entrevista recente falando que o Brasil corre o risco de virar o México e o Irã, mas eu acho que já chegou lá, não, Couto, porque, vamos lá, esse laranja... Por que o Irã? O Irã, para mim, no caso do México. No caso do Irã, por conta de uma coisa, o Boulos falou, por conta dessa influência crescente da religião na vida normativa do Brasil. E no caso do México, por conta da violência. Mas vamos só lembrar o caso desse laranja assassinado em Guarulhos. O cara fez um desfalque de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Não é um dinheiro de pinga. E segundo, o cara foi morto no aeroporto de Guarulhos naquela acho que é a ação mais ousada que eu me lembro em muito tempo, em mais de 15 anos. Essa é a ação mais ousada. Quer dizer, se a gente está pensando que ainda existem certos limites, essa ação em Guarulhos já deixa claro que não é assim, que nós já ultrapassando algumas fronteiras, não dessa coisa da infiltração do crime organizado e tudo mais. Ainda mais se a gente considera que há suspeitas muito significativas sobre a própria polícia, né? Porque esse indivíduo era um delator, inclusive, de gente das forças policiais. O comportamento dos dois assassinos, né, que saem do carro, para quem conhece essa coisa, já andou comentando isso, é um comportamento de quem tem algum tipo de treinamento específico para operações de ataque como aquelas, pela postura corporal que eles têm, quando eles saem ali de dentro do carro, disparando. Não é uma coisa de quem, enfim, simplesmente já empunhou um fuzil e saiu dando tiro por aí. Não, é de quem tem treino específico para aquilo. E havia ainda mais a questão do muito esquisita, para dizer o mínimo, né, do carro, né, dos seguranças do sujeito, que eram também policiais, né, e que quebrou, e os caras, em vez de irem cuidar do seu protegido, resolveram cuidar do carro, né, e ainda, veja, e ainda poderiam, eventualmente, né, ter telefonado para ele e falar: olha, fica dentro do aeroporto, porque a gente não vai conseguir chegar aí, então é melhor você ficar lá dentro para não correr risco. Pelo jeito, não se preocuparam com nenhuma dessas coisas, né? Então mostra que, enfim, o buraco é muito mais embaixo, de que há muito provavelmente envolvimento de agentes de Estado isso, e não será surpreendente que haja envolvimento de gente da própria polícia, já que foram delatados por esse sujeito que foi assassinado ali. Acabou, inclusive, né, o tiroteio atingindo um cidadão que não tinha nada a ver com a história, um motorista de aplicativo que estava lá vendo se pegava passageiro. Então, é preciso, evidentemente, que você tenha uma investigação que procure, de alguma forma, se isolar desse contágio que tem o crime organizado na cidade, não, né, no estado de São Paulo, com as próprias forças policiais. E, nesse sentido, essa entrada que a gente tem aí da Polícia Federal para também fazer uma investigação me parece mais do que saudável. Aliás, o episódio todo envolvendo a investigação do assassinato da Marielle Franco mostra isso, né? A coisa só se resolveu quando você teve uma investigação feita de fora
para dentro do Estado. Enquanto ela tentava se resolver ali, simplesmente não andava. E eu acredito que a gente correria um risco muito similar com essa investigação caminhando só no âmbito estadual. Então é importante realmente que você tenha uma investigação dada de fora, porque realmente você tem essa situação de contágio, como é também no México. Então a menção aí que o Boulos faz ao caso do México é muito significativa, né? Você tem uma mescla ali de atores estatais e não estatais nesse esquema de crime organizado. Não creio que no Brasil seja muito diferente disso. Quando você pensa no México, Sinaloa, por exemplo, é uma reunião que o tráfico domina, manda. E se a gente pensar no Rio de Janeiro, hoje o Rio de Janeiro hoje é fragmentado. Na verdade, até estão se juntando, mas uma parte era da milícia, uma parte era do Comando Vermelho, e hoje existe até uma área, vamos dizer assim, de administração casada. Fizeram uma joint venture para dominar certas regiões do Rio de Janeiro. Agora, Nassif, a gente fica com esse modelo de força-tarefa, às vezes uma GLO. Como é que a gente vai lidar com esse problema? Força-tarefa tem que ser... Você tinha, quando começou o modelo de força-tarefa e o modelo da CISBIN, que era o Sistema Brasileiro de Inteligência, eu participei da primeira reunião que lançou a CISBIN, foi lá naquela cidade de satélite de Brasília. Eu conversei em tempos de Lacerda, e o Paulo Lacerda falava, a força-tarefa, você tem realmente, em muitos estados, crimes que são de área federal e são muito amplos. Então a gente criou a força-tarefa, mas a inteligência ficava centralizada em Brasília. Então, se o Estado queria alguma ajuda, vinha até Brasília, a gente monitorava aquilo, dava o apoio necessário, mas mantendo o controle. Daí, posteriormente, quando... Você lembra aquele episódio que o Gilmar consegue tirar o Paulo Lacerda? Sim. Na verdade, era o grampo que não existiu. O grampo que não existia. E a Dilma, que era chefe da Casa Civil, ligou para vocês, ligou para nós aí, para o Lula. O Lula mandou explicações. Mas ali você desmontou todo o controle que havia sobre a Polícia Federal. Então a inteligência passou a ser descentralizada também, dando total autonomia. O Paulo Lacerda contava que um dia, por exemplo, teve, quando o Bittar que era aquele senador lá de Mato Grosso, aí, não lembro, um daqueles lá, pegaram um grampo, e no grampo aparecia aquele irmão do Vavá, o irmão do Lula, ligando, conversando com o Lula, pedindo ajuda para ver se acudia um companheiro que estava com um problema grave de saúde, aí precisava ser transportado. O Lacerda falou, a polícia já queria divulgar aquilo como se fosse um escândalo político. Mas como ele tinha centralização, ele falou, gente, isso aqui não é escândalo, isso aqui é uma conversa entre dois irmãos que não tem nada a ver com crime, com nada. Mas quando deixou solto aí a inteligência, daí você deu vida própria para esse pessoal. E hoje o que nós temos aí, a pior área que tem hoje aí é o Ministério Público Estadual. Porque esse combate direto ao crime organizado se dá no âmbito das prefeituras, dos municípios. E depois da Jato, hoje cada promotor aí quer ser agente político, ator político. Não é à toa que o diretor do GAECO lá falou que o crime organizado entrou também no Ministério Público. E daí entra esse desmonte institucional do país, que o Conselho Nacional do Ministério Público quer... Nassif deu uma travada, bem, daqui a pouco ele volta, mas eu acrescento, Cláudio Couto, que nós estamos aí um ano já, praticamente um ano da gestão do Lewandowski, que substituiu o Flávio Dino no Ministério da Justiça. A promessa do Lewandowski era se concentrar e apresentar um plano de segurança pública. Até eu estou falando, Nassif, Lewandowski até agora, eu queria ouvir o Couto, até agora também nada, né? Quer dizer, quase um ano depois, e não temos ainda nenhuma ideia também de como o governo federal vai poder... E essa era a grande promessa do Lewandowski, levou o Sarrubo para ser um dos seus principais auxiliares e nada até agora, né? Não temos uma ideia também de como o governo federal lidará com esses temas. Na realidade, você tem aí saindo finalmente essa proposta do SUSP, né? Que é o Sistema Único de Segurança Pública. A gente teve até aquela reunião do Lula com governadores, né? Em que o Caiado chegou ali, inclusive, dizendo que não sabia por que estava ali, que no estado dele os problemas já estão todos resolvidos, foi ironizado pelo Lula, usou um pouco aquilo de palanque, né, para se colocar aí como liderança nacional da direita, fazendo aquele discurso que não ia tirar a câmera de policial.
É como se esse tipo de discussão tivesse posta ali, né? O que estava se fazendo era pura e simplesmente uma primeira tratativa a respeito do que pode ser o desenho mais geral desse Sistema Único de Segurança Pública, que me parece uma proposta importante. Então, acho que nisso aí até andou, né, se a gente pensar nesses termos. Agora, é preciso, claro, dar mais substância a isso, e é preciso alinhavar isso com estados e municípios, né? Porque, afinal de contas, a gente tem, como nos outros sistemas únicos, né, o de assistência social, o Sistema Único de Saúde, necessariamente uma estruturação que, sendo intergovernamental, sendo federativa, sem a cooperação de estados e municípios, eu estou falando de municípios a despeito deles, teoricamente, hoje não terem um papel, né, primário aí na atuação em segurança pública, mas podem vir a ter com a estruturação do SUSP. Né? Então, eu acho que nesse sentido até avançou, viu, Sérgio? Não sei se não saiu nada. Agora, está ainda assim de forma muito inicial. Mas, esse projeto, na verdade, estava da gaveta desde o governo Temer, que foi uma ideia lá de trás, né? Estava parado. Mas era preciso recuperar, né? É difícil você imaginar qualquer coisa que funcione no Brasil em termos de resolver o problema de segurança que não passe por esse tipo de articulação intergovernamental. Acho que é impossível imaginar alguma coisa que funcione se não for dessa maneira. Então, acho que nesse sentido foi bom ter desengavetado, acho que na realidade demorou para desengavetar. Né? Talvez num primeiro momento porque o governo, enfim, não estava querendo botar a mão nesse vespeiro, mas se não botar a mão nesse vespeiro, ainda assim as vespas vão para cima dele, né? Como a gente sabe que vai acontecer ainda por cima quando chegar em 2026 e esses candidatos da direita, sobretudo da extrema direita, forem a público dizendo aí que vão resolver tudo na base da porrada, né? Que cá entre nós, né? Se fosse solução para o problema de segurança pública no Brasil, nós já seríamos o país mais seguro do mundo, né? Porque com a letalidade policial que nós temos aqui, com a truculência das forças de segurança, que é uma marca, né, do Brasil. Se isso até hoje não tivesse resolvido o problema, tivesse resolvido o problema, não é agora, com mais violência ainda, que vai resolver. Então parece que é por uma articulação dessa natureza, né, de integração da ação de governos, apostar mais em ações que não sejam só no enfrentamento na ponta, né, mas que desestruturem o crime organizado naquilo que ele tem de base para o seu funcionamento, que é, por exemplo, a lavagem de dinheiro, né, que é o esquema logístico que permite, né, a comercialização, por exemplo, de drogas e de uma série de outros bens ilícitos. É atuando nisso que você resolve o problema. Bem, mudando de assunto, eu não sei que o Nassif queria acrescentar alguma coisa, eu queria só perguntar para vocês o que vocês acharam dessa lição de democracia do Jair Bolsonaro nesse artigo da Folha. Vocês aprenderam bastante lendo aquela peça. É uma loucura, é uma loucura. A reação foi generalizada, né? Um cara que é contra a democracia, agora que aparecem esses indícios aí de que os capa-pretas aí queriam sequestrar Alexandre de Moraes, tudo, você começa a ter uma visão mais ampla, aí a Folha abre espaço como se o cara fosse um defensor da democracia. Né? É daqueles erros editoriais fantásticos, né? Que só comovem aquele Gianetti lá, que falou, não, tem que dar voz para todo mundo. Por que o nazismo é proibido, a publicidade do nazismo? Tudo aquilo que ameaça a democracia é a única coisa que o direito à opinião fica relativo aí quando você tem pessoas que ameaçam a democracia. Agora, o Bolsonaro ele está cá para nós. A direita continua forte, mas o Bolsonaro, os sinais são de enfraquecimento aí, com o aparecimento desses novos competidores aí, né? Olha, eu acho que não é muito surpreendente, né, que ele tenha escrito o artigo defendendo a democracia, porque... Não, escrito não, né? Vamos dizer assim, assinado. É o mais provável que ele tenha assinado. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Só ler, é um texto que tem... Primeiro, ele respeita as regras gramaticais, né? Embora, enfim, a Folha deve ter os seus revisores, né, para revisar um artigo antes de publicá-lo, então talvez passe por aí. Mas como o texto também, ele até tem alguma lógica interna, então certamente não foi escrito pelo Bolsonaro. Né, foi escrito por algum ghostwriter aí que ele possa ter arranjado, né, não sei, eventualmente quem poderia ser. Mas o ponto central do texto, que é falar em defesa da democracia, isso não chega a ser surpreendente, porque todas as lideranças populistas, mundo afora, dizem que são a favor da democracia. E o Bolsonaro não ia fazer diferente disso, ele ia também se dizer a favor da democracia. O problema não é esse, o problema é o que ele entende por democracia. Né? O que ele entende por democracia é, na realidade, um certo tipo de regime em que ele prevaleça em nome de uma suposta maioria que ele representa e que exclui qualquer outro grupo que ele não considere, rezando pela sua cartilha, de qualquer tipo, não só de representação,
mas de respeito, né? Eu nunca vou deixar de lembrar o caso de um discurso que ele fez na Paraíba, ainda em 2017, no período de pré-campanha eleitoral, mas falando coisas que ele depois repetiu em outras ocasiões, que nesse aí está muito bem registrado, que é um discurso no qual ele diz o seguinte, que não tem essa historinha de Estado laico, não, que o Brasil é um país cristão, e que o Estado tem que ser cristão, e que a lei existe para atender aos interesses das maiorias, e as minorias têm que se submeter, se curvar, ou então tem que desaparecer. Foi isso que ele disse, né? E é assim que ele pensa a democracia. Essa é a concepção de democracia do Bolsonaro, né? E não só do Bolsonaro, daqueles que o cercam, e é a concepção de democracia que aqueles que o normalizam estão aceitando. Por isso que quando o pessoal coloca Bolsonaro no palanque, se dizendo político de centro, me desculpa, está normalizando o fascismo. E se está normalizando o fascismo, temos um problema aí, né? Agora, explicitou esse tipo de posicionamento ali, né? Se você lê ali o que ele está falando, ele fala de novo, é só ler com um pouco de atenção aquele artigo, em nome de maiorias, porque ele está falando o quê? Olha aí, ó, a direita ganhou nos Estados Unidos, ou seja, ocorreu o normal, o anormal é quando ela perde. Ou seja, só existe uma maioria possível, que é do lado deles. Quando não acontece, o que ele diz lá no texto? Que não acontece ou porque houve fraude, e aí ele está insinuando, certo, que o Biden deve ter ganhado na fraude, que ele perdeu na fraude, né? Ou quando existe algum tipo de manipulação, etc., ou por acidente. Ou seja, quando é a maioria de verdade, o povo real funcionando na leitura bolsonarista, aí só pode dar direita mesmo, porque é só essa maioria que existe. É isso que ele diz. Então, ele, ao falar em democracia, está falando desse tipo de coisa. Eu chamaria a atenção que tinha um filósofo e jurista da época ali dos regimes nazifascistas, um alemão chamado Carl Schmitt, que tinha uma concepção de democracia que era exatamente essa, né? O Carl Schmitt diz o seguinte, que a democracia serve para governar os homogêneos, e os heterogêneos têm que ser excluídos ou até, se for o caso, exterminados. A gente sabe a que isso levou no caso do nazismo. E é essa concepção de democracia que o Bolsonaro, né, sem provavelmente ter nunca lido Carl Schmitt na sua vida, não saber nem de quem se trata, né, mas talvez ele tenha alguns dos seus assessores ali que saibam, né, é possível até que o Ives Gandra tenha uma certa noção, e cada fascista tem o Carl Schmitt que merece, né? É possível que, enfim, estejam ali ajudando o Bolsonaro a formular essas ideias muito curiosas a respeito do que seja democracia. É aquela história, né? Quando a gente fica olhando para o abismo vira espelho. E a Folha é mestre em fazer isso. Volta o Bolsonaro e depois vai reclamar, vai dizer que é defensor da democracia, que está sendo perseguida. Bastava olhar o que o Bolsonaro fez em relação à própria Folha e os jornalistas da Folha nos 4 anos em que ele foi presidente e achar que pode abrir espaço. E é interessante que ele procurou justamente na semana 2 dos órgãos de imprensa que ele vinha atacando com mais decisão, né? Que era a Folha e o Globo. E ele deu uma entrevista para o Globo, deu uma entrevista na Folha e ainda mandou um artigo para a Folha publicar. E antes tinha saído também capa da Veja, né? Isso, mas aí a Veja deu capa. Agora, nesses outros casos, ele concedeu entrevista. E ele mandou artigo, ou seja, ele, de certa forma, se abriu a veículos de imprensa que ele não estava, na realidade, tendo qualquer tipo de interlocução. Mostra que ele, primeiro, se sentiu muito mais à vontade, né? Com a situação que se criou com a eleição do Trump, ele sentiu também que precisa botar o bloco na rua, após ter a sua autoridade no campo da extrema-direita questionada durante o último processo eleitoral, haver sendo levantados aí uma série de nomes que podem substituí-lo diante da sua inelegibilidade, e para dizer que ele, apesar de tudo, continua sendo ele o único candidato possível da extrema-direita, né? E ele, inclusive, dizendo, né, na entrevista do Globo, ele fala isso com muita clareza, né, que ele é o cara que pode ir em qualquer lugar, que vai ser recebido por um monte de gente. Ele acha que os outros não. Ou seja, eu continuo sendo... Ele é o bom, podia botar essa música para ele, né? Ele é o popular. Ele é o popular, né? Enfim, só não pode dizer que o carro dele é vermelho, porque, na realidade, aí vermelho é coisa de comunista, tirando lá nos Estados Unidos que é a cor do Partido Republicano, tá ok? Mas aqui não. É isso. Não, essa aí, assim, o recalque é uma coisa que ele não consegue esconder. Isso aí, não, o recalque é explícito no bolsonarismo, né? Você pega esse caso desse filme do deputado, que foi morto aí, qual é o nome do deputado, gente? Do Rubens Paiva. A bronca dele do Rubens Paiva, a ponto de cuspir no busto do Rubens Paiva, se deve ao fato de que ele era da mesma cidade do pai do Rubens
Rubens Paiva, que era um fazendeiro lá, e ele tinha o recalque do filho de sitiante lá em relação ao fazendeiro. Ele nunca perdoou a ponto de cuspir na estátua do Rubens Paiva. Ele são os chamados sentimentos menores aí, em todos os níveis. Né? O cara. Agora, essa questão da democracia, o que o Couto colocou, isso aí. A democracia é quando os direitos da minoria são respeitados. E quando o Supremo atua para impedir os desmandos de maiorias eventuais, coisa que ele não fez no impeachment, por exemplo, e não fez durante todos os anos de 2010 a 2020. Agora, segunda-feira que vem, dia 18, terça-feira, dia 19, o Rio de Janeiro recebe, o Brasil, o governo Lula recebe aí a reunião do G20, é o encerramento da presidência rotativa do Brasil, do grupo. Agora, essa vitória do Trump acaba sendo uma espécie de banho de água fria, né? Eu tenho a sensação de que, em grande medida, será uma reunião um pouco desexabida por conta disso, porque o Trump vem aí, a gente sabe o que foi no primeiro mandato, e o que ele está prometendo fazer em dobro no segundo mandato, com menos contrapeso, né, com menos oposição, porque ele ganhou no Senado, está ganhando, vai manter maioria na Câmara, tem vários governadores, tem o controle da Suprema Corte, o projeto geopolítico do Trump no primeiro mandato era acabar com o multilateralismo, era acabar com todos os organismos e todos os fóruns de conversa e exercer esse poder imperial que ele ainda acredita que os Estados Unidos têm. Mas eu queria, Couto e Nassif, a avaliação de vocês do que a gente pode esperar dessa reunião do G20. Couto? Olha, eu acredito que, na realidade, enfim, eu acho que você tem toda a razão, ela foi, de certa forma, jogar água no chope, né? Com essa vitória do Trump, porque possibilidade de espaços multilaterais, né, como esse, que são espaços de articulação para uma série de agendas, eles tendem a ser, mais do que esvaziados, né? Eu acho que eles tendem a ser bombardeados durante o período do Trump. O Trump já havia dado vários sinais nessa direção durante o seu primeiro governo, fez todo um discurso na campanha e, enfim, disse que cumprirá tudo aquilo que prometeu, também apontando nessa direção, inclusive alguns dos compromissos que poderiam ser alinhavados ali, que passam, por exemplo, por toda a questão de uma agenda de desenvolvimento econômico também articulado com sustentabilidade. Isso tudo deve ir para o vinagre. Né? Há também uma dificuldade de vários desses países se entenderem, tendo, né, na superpotência aí, uma posição tão belicosa, né, e que tende a ser belicosa também com outros participantes do fórum. Então, como é que vai se travar o diálogo aí, por exemplo, entre Estados Unidos e China nesse ano? Difícil. Né? Então, acho que a coisa se complica. Hoje eu publiquei um estudo feito pelo Atlantic Council. O Atlantic Council é uma think tank americana que junta altos funcionários públicos, chamado Estado Profundo, aí, junta babacas de procuradores gerais de vários países latino-americanos, como era o caso do Rodrigo Janot, junta potentados árabes, junta empresas de má reputação, mas é muito influente nessa questão de segurança pública. E a avaliação deles sobre o meio ambiente é que o Trump, de início, vai esvaziar, mas rapidamente eles entendem que tem uma realidade que vai se abater sobre ele, que hoje os desastres ambientais nos Estados Unidos custam cerca de 170 bilhões de dólares por ano e tendem a ampliar. Eu só lembro que com o Obama, naquele plano de recuperação da economia americana, ele autorizou o petróleo de xisto, que é uma das atividades mais poluentes aí da economia. Daí, quando você pega aí os vendavais, os terremotos, a Califórnia destruída de um lado, então parece que o mundo real ali vai acabar se abatendo sobre ele. Nassi, só uma pergunta. Você não acha a expulsão dos imigrantes em massa não vai resolver todos os problemas dos Estados Unidos, inclusive o ambiental? Não é isso? Olha, soltar os caras do Capitólio. Então, Valadares foi decisiva na eleição do Trump, você sabe. Valadares é uma das grandes cidades dos Estados Unidos. Então, mas quando você pega uma das atividades importantes dos Estados Unidos, desde o século XIX, que é a produção de algodão, eles dependiam de escravos negros. Quando veio a abolição, eles dependem de escravos imigrantes também. Né? Então, você tem... É que nem Israel.
Israel com Gaza. Quando Israel fez aquele angu com Gaza, grande parte da mão de obra simples lá de Israel vinha de Gaza também, né? Então, se ele quiser afastar os imigrantes, assim, você tem muitos setores, justamente nessa América branca do Trump, aí, que vão ser afetados também. Né? Mas, olha, é interessante o Atlantic Council, né? Pegou vários analistas de vários temas aí. A única coisa clara é a guerra comercial com a China. O resto tudo, ele fala, não, a estratégia dele é surpreender aliados, ou seja, ele é imprevisível. Isso não é estratégia, isso é falta de definição. A lógica dele é da imprevisibilidade. É falta de estratégia. É falta de estratégia. Então, eles criam o conceito da imprevisibilidade como uma estratégia. É tipo assim o Chapolin Colorado, né? Agora, Couto, a gente acabou não fazendo o programa da semana passada, não conseguimos discutir aqui o resultado da eleição, mas, obviamente, quer dizer, foi uma vitória. Tudo é sempre dentro de uma margem muito estreita, mas quando você olha o quadro geral, foi uma lavada, porque ele ganhou nos 7 estados decisivos, ele fez essa maioria no Senado, tem a caminho dessa maioria na Câmara, muitos governadores, já tinha a maioria no Supremo. Agora, ele também atraiu um voto inesperado, não inesperado, mas eu queria que analisasse um pouco o que é isso. A vítima votou em massa no algoz dessa vez, aparentemente, quer dizer, latinos, ou a parte do público negro, se não votou nele, deixou de votar na Câmara. O que foi? Qual é a sua interpretação desta votação nos Estados Unidos, nessa eleição específica? O que te surpreendeu ou te chamou a atenção? Olha, eu creio que é uma grande frustração com o governo democrata, né? Eu acho que essa é a grande explicação. Chamar atenção para um dado interessante, né? Você teve menos eleitores votando no Trump nesta eleição do que na de 4 anos atrás que ele perdeu. Você teve um absenteísmo eleitoral muito maior nessa eleição do que 4 anos atrás, inclusive de eleitores trumpistas, não só de eleitores democratas, né? Mas no caso dos eleitores democratas, esse absenteísmo foi ainda maior, né? Então, essa ausência de eleitores negros, de eleitores latinos votando, muito deles no Trump, passa por aí. E aí tem um outro dado que eu acho que é importante lembrar, que é o seguinte: você tem um crescimento da inflação de alimentos no período Biden, né, de 2020 até agora, que é muito significativo. Né? E veja, é assim, muito significativo mesmo. Você pega o gráfico, né, que vem trazendo a inflação de alimentos ao longo dos anos, ele é um gráfico que vem tendo ali uma pequena elevação dos preços. Quando bate em 2020, o gráfico fica quase que na vertical. Né? Ou seja, você teve ali uma mudança do custo de vida para muitos dos americanos, que pode, veja, nem ser causada pelas políticas econômicas do governo Biden. Pode ser, muito provavelmente, herança do período Trump e do período da pandemia, mas o fato é, ela se refletiu aí. Né? Ou guerra da Ucrânia. Eu ia chegar aí, exatamente, quando você também tem a guerra na Ucrânia, isso impacta, enfim, primeiro a própria estabilidade internacional, depois o preço de algumas coisas importantes, como o preço do trigo, por exemplo. Só para a gente pegar um caso importante que foi afetado grandemente pela guerra na Ucrânia. E isso, né, acabou contando, em boa medida, para as pessoas votarem contra o Trump. Né? Você tem ali um monte de eleitores entrevistados que são porto-riquenhos, por exemplo, que a despeito daquela declaração abjeta daquele pseudo-comediante lá no evento no Madison Square Garden do Trump, né, que falou que o Porto Rico era um monte de lixo flutuando no mar, né? Apesar disso, você teve um massivo voto porto-riquenho no Trump. E por quê? Não por conta, evidentemente, desse tipo de declaração horrorosa, mas por conta de perceberem no Trump, talvez, do ponto de vista econômico, uma alternativa melhor do que a do Biden. Então, acho que, de novo, a economia voltou a contar como talvez alguns já não achassem que ela contasse mais, né? Aquela máxima de que a economia que conta, ela, de certa forma, se fez presente muito fortemente nessa eleição. Eu acho que é por aí que a coisa se explica, fundamentalmente. Quando você pega dos Estados Unidos, quando começaram os direitos trabalhistas, foi na Segunda Guerra. A Segunda Guerra provocou, um pouco antes, o Roosevelt provocou uma solidariedade lá, que permitiu repartir os lucros das empresas com os trabalhadores e criou uma ordem internacional que tratava a questão da redução das desigualdades como um dos seus pontos principais. O Banco Mundial
aliás, com o auxílio, com a assessoria de grandes brasileiros aí que pertenciam, que tentaram montar trabalhos aí no governo Jango e tudo, teve essa função. Quando passa esse impacto e começa, digamos, a era da ultrafinanciarização, repete-se a mesma coisa que houve nas últimas décadas do século XIX. Você tem as novas tecnologias, são exterminadoras de emprego, elas provocam mais concentração de renda, e os Estados Unidos, que fizeram, nas primeiras etapas, cresceram em cima de imigração, em cima de mercado aberto, eles podiam abrir mercado, que nem a China. A China, por quê? Porque os produtos deles eram os mais competitivos. À medida que começa a perder essa competitividade, isso aí se volta contra ele. E a falta de Estado, o país mais rico do mundo que não tem, que não consegue atender a saúde, não consegue atender o combate à miséria do seu próprio povo, o Estado foi se afastando cada vez mais. O americano médio sente essa questão dos impactos aí de inflação e tudo, e da competição dos imigrantes, e o Estado deixa de... E se pega o Partido Democrata, pega desde o Clinton e Fernando Henrique aqui, que são do mesmo campo, um pacto total com o mercado financeiro, com a ultrafinanciarização. Então, sem Estado, o que acontece? Você faz um discurso contra o Estado, pouco importa se você vai matar pobre aqui, que nem o Tarcísio está fazendo aqui, se vai matar de fome, matar de bala e tudo, e representa uma expectativa em relação a um sonho que falhou aí, que é o Estado como disseminador de bem-estar. E daí a irracionalidade acaba imperando. O sonho americano acabou, né? Agora eu queria levantar um ponto, Couto, Nassif, é o seguinte: a gente fica aí sempre achando que as coisas mais caricatas, o governo mais caricato do mundo estão em certa periferia. Seria o Javier Milei na Argentina, seria o Bolsonaro aqui, seria o Viktor Orbán, mas eu acho que nada vai ser mais caricato do que esse governo dos Estados Unidos sobre o Trump. Estamos falando de Elon Musk com algum poder de influência. Nós estamos falando no Kennedy Jr., com possibilidade de fazer o que quiser, fazer loucuras na saúde, colocando os mais radicais, os mais odientos para cuidar de fronteira, para cuidar de política externa. Estou falando do Marco Rubio, que é um provinciano, para ser o chanceler, para ser o secretário de Estado no governo, quer dizer, e a gente fica tratando isso como se tivesse, não é? Para mim, é a coisa mais, vamos dizer assim, republiqueta latino-americana do que essa composição que será o governo dos Estados Unidos sobre o Trump. Vamos ver como que as instituições vão reagir aí também, né? Ele quer acabar com as agências reguladoras. Daí vai colocar justamente o Elon Musk para tomar conta disso aí. Ele quer enfraquecer todas as instituições. Tem uma instituição que já peitou ele lá atrás, que foi o Exército, ao contrário do nosso Exército aqui, seus capas pretas aí. Quando ele tentou envolver lá o comandante do Exército numa foto, tudo, o cara veio publicamente para dizer que o Exército não tem. E o que ele pretende é acabar com toda forma de hierarquia. Todo esse sistema de hierarquia que caracteriza o Estado, as leis, a definição, a Constituição, ele quer acabar com isso. Agora, quando chega nas Forças Armadas, a hierarquia é a peça central das Forças Armadas. Então, eu acho que até queria ouvir a curiosidade das Forças Armadas ser a garantia da democracia. Queria ouvir o Couto rapidamente. Eu acho que a única instituição, se é que a gente pode chamar assim, porque não é uma instituição oficial que pode detê-lo, é o Estado Profundo. Por como ele também faz uma crítica a isso, e ele quer se o Estado Profundo, que nada mais é do que a burocracia profissional do Estado, né? Mas também tem um pouco de CIA, tem FBI, tem essas coisas também, né? Também tem um pouco isso. Tem essa ação internacional, né? Uma certa polícia que anda por conta, né? Não, tudo bem, você tem até algumas dessas entidades aí que podem ter algum tipo de autonomia maior do que seria até razoável, mas ele está falando também da burocracia profissional. Sim. Né? Que, veja, foi o que também segurou o Bolsonaro aqui. Né? Se a gente lembrar da história envolvendo o contrabando das joias,
foi a burocracia profissional que brecou, né? Foi isso que aconteceu. Não foi por acaso, né? Foi porque você teve ali servidor de carreira, né, que percebeu que não dava para deixar passar aquele tipo de coisa. Sim. Então, né, eu acho que é disso que o Trump está falando. Então, realmente, daí você pode ter algum tipo de controle, né, de servidores que realmente cumpram as suas atribuições, né, que não aceitem, evidentemente, fazer qualquer tipo de maluquice porque o presidente está mandando, né? Tanto que ele já andou anunciando aí que quer fazer uma limpa, né? Eu lembro que quando o Bolsonaro ganhou aqui, né, o Onyx Lorenzoni, que era o seu primeiro chefe da Casa Civil, saiu falando que faria uma despetização do governo. Significava o quê? Exonerar dos cargos em comissão, né, desses cargos, enfim, que tem algum tipo de posição diferente daquela que simplesmente por estar na carreira você tem, tirar todo mundo que eles identificassem como supostamente sendo petista de lá. Né? E claro que isso significa um desmonte, né, de boa parte da burocracia, porque você tem experiência, expertise que as pessoas vão adquirindo, né, durante muito tempo, e foi isso que, na realidade, o Bolsonaro tentou fazer. E é isso que muito provavelmente o Trump também vai tentar fazer ali. E essa, em tese, vai ser a função do Musk. Aliás, o Musk tem longa experiência ali, assim, entrar em empresas e acabar com tudo. Provavelmente essa é a missão do Musk. Entra lá e veja o que você consegue desmontar do Estado americano. Exatamente. Bem, é isso, minha gente. Então, vamos continuar aí. Semana que vem temos G20, vamos continuar acompanhando os assuntos. Nassif Couto, muito obrigado por mais uma vez dividir esse programa. E, bem, acompanhem nossos canais, assinem, contribuam, estamos aí. Nassif Couto, até lá. Um abraço, Sérgio, um abraço, Nassif. Abraço aí para todo mundo que nos acompanhou. Até mais. Abraço, Couto, Sérgio. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.